Olá, consumidores de conteúdo exótico. E como o inglês das ruas, o nome do mal é Please Don't Come to the Villain's Stational Story. Espero que gostem. A história começa com Mel Denique sendo humilhada pelo seu pai, que logo depois expulsa a garota de casa. Isso me faz pensar como uma moça tão gata pode ser filha desse sapo. Com certeza puxou a mãe. Nessa hora descobrimos que nossa waifu estava possuindo o corpo dessa mulher que não tinha uma reputação muito boa não. O velho atira um maço de dinheiro em direção a Mel, que agarra e sai do local feliz. Não consegui tancar a cara do figurante sem entender nada, já que não era isso que ele esperava que acontecesse. Já em seu quarto, nossa gata prepara suas malas, então uma empregada aparece que tenta convencer Mel a desistir e pedir desculpas para o velho sapo. Mas nessa hora, a garota fala que iria realizar seu sonho. Só que a empregada sabia que o sonho da protagonista era se casar com o figurante lá e ter seu final feliz. Com isso, a jovem acaba lembrando do dia que havia chegado nesse corpo e teve algumas crises enquanto pensava no que a aguardava como Mel Denique, a vilã do romance. E acabamos entendendo um pouco mais sobre o passado da protagonista, que quando era criança sempre tinha uma alma boa que lhe dava vários doces. E isso acabou se tornando seu sonho, que era ser dona de uma loja destinada a crianças. E mesmo com nossa waifu contando seu objetivo, a empregada ainda insiste em parar a jovem. Mas no final não dá certo e Mel Denique se despede da mulher e caminha pelo salão da mansão enquanto vários figurantes falam um monte de coisa sobre ela. E nesse momento acabamos descobrindo que Mel é considerada uma pessoa de sangue amaldiçoado, já que sua mãe tinha a maldição do dragão. E esse probleminha fazia com que as pessoas dessa linhagem tivessem seu tempo de vida reduzido. E esse é um dos motivos da protagonista ser tão detestada por todos, o que acabou contribuindo para sua personalidade distorcida. E quando ela finalmente entra na carruagem, acontece uma coisa que quase me mata de rir, que foi a protagonista mostrando seu dedo do meio e falando algumas palavras bastante inusitadas. Zé da Manga! Eu realmente não esperava por essa. Não muito tempo depois, Mel pede para o homem que conduzia a carruagem parar e desce em um lugar bastante peculiar e sinistro. E mesmo o figurante tentando explicar que aquele cemitério no meio do nada poderia ser perigoso, a garota não desiste da ideia e caminha para dentro enquanto o extra vai embora. Logo de cara eu duvidei da sanidade mental de nossa waifu, mas depois descobri que ela estava ali para buscar o cavaleiro mais forte do Império, que eu não faço a mínima ideia porque estaria em um cemitério. Com isso, acabamos descobrindo que cerca de 1000 anos atrás ocorreu uma grande guerra entre os humanos e os monstros. Mas no final, um jovem guerreiro que mais tarde se tornaria o herói se sacrificou para selar as criaturas em uma espada, ficando preso no processo. Mel caminha até uma espada de aparência comum e a retira do túmulo. Nessa hora, aparece um jovem misterioso que ela entrega a arma. Então o rapaz pergunta quem seria nosso waifu, que se apresenta e fala que já o conhecia. E alegremente Mel pede para os dois fazerem um contrato. Mas Dominique pergunta se ela estaria tentando usá-lo. Mas, pela cara que ele fez depois, me faz crer que o coitado não estava preparado para a sinceridade da protagonista, que fala que seria isso mesmo. Os dois acabam conversando por um tempo, enquanto Mel Denique tenta se explicar, o que acaba deixando Dominique ainda mais confuso, chegando até mesmo a perguntar se ela gostaria que ele conquistasse um reino em seu nome. Não consegui tancar essa parte aqui não. Essa foi a conversa mais aleatória que eu já vi. Ao perceber isso, Mel se aproxima do herói e fala que estava cheia de ganância e ambição e iria abrir uma papelaria e pede para o garoto ser seu guarda-costas. E se você achou que Dominique entendeu, você achou errado, pois o cara se levanta e fala que aceitaria a proposta, mas papelaria ainda era um nome muito feio para um reino. E mais uma vez, lá vai a protagonista explicar o que significava. Mas no final, os dois formam um contrato e Dominique os teleporta até uma casa que seria sua loja. Mel e o herói acabam indo parar de frente para uma mansão totalmente chique e o cara fica todo empolgado com isso. Mas logo as coisas se tornam engraçadas quando Mel
apontam para um lugar totalmente diferente e podemos perceber o brilho de Dominique desaparecendo enquanto ele olhava para uma construção que parecia uma casa mal assombrada. Eu quase me acabo de rir nessa hora. O cara ficou imaginando, fui tapeado. Juro, fui enganado. É isso que dá conseguir uma contratante na Shopee. E novamente vemos uma pequena parte do passado da garota e descobrimos que quando a mãe de Meldenique foi de comes e bebes, o cara de sapo tomou conta das propriedades da mulher e a única coisa que restou para a garota foi essa casa. Mel acaba pensando no quão antigo e precário aquele prédio estava e quando finalmente ela olha para Dominique, percebe a cara de desespero do homem que fala ter sido enganado e ainda diz ter caído em um golpe. Nesse momento, nosso Saifu tenta incentivar o garoto que, pela cara, não acreditou muito nessa conversa não. Após isso, rola até um momento fofo entre os dois. Já dentro do prédio, Mel observa cada canto da casa enquanto imagina que precisaria de uma manutenção. E, incrivelmente, começa a sorrir, o que não serviu muito para melhorar o clima entre os dois. E o garoto chega até mesmo a comentar que a moça era doida. E eu também estou começando a pensar o mesmo. Eu não consegui tancar a parte que ele começa a rezar e nem a reação da protagonista. Após esse acontecimento engraçado, nosso Saifu começa a falar as coisas que iria estar lá no local e no final Dominique entra na conversa e os dois iniciam uma reunião de planejamento com a moça falando as coisas que iria fazer no lugar. Nessa hora podemos ver mais uma parte da infância da senhorita antes de ir parar nesse mundo estranho. Teve até uma nostalgia nessa parte aqui por causa desse pirulito que muda a cor da língua. Na manhã seguinte aparece um figurante que aparentemente era o noivo de Meldenique, que tenta obrigar nosso Saifu a voltar para a casa do velho cara de sapo e ainda tem a cara de pau de dizer que não tinha autorizado ela a fazer algo assim e exige que a garota volte. Nesse momento acabamos descobrindo que esse figurante fez de tudo para conquistar a antiga Mel e quando finalmente conseguiu o que queria passou a desprezar a garota e ainda iniciou um caso escondido com a irmã da protagonista. Ou seja, o maluco é a escória da humanidade. E isso ficou ainda mais evidente quando vemos também a forma que ele tratava a coitada. Deu até vontade de arrebentar a cara desse figurante. E após lembrar das coisas que aconteceram e as que iriam acontecer, nossa gata segura sua espada e fala que já sabia do envolvimento desse extra com sua irmã. E o mais incrível é que o cara ainda tenta negar. Mas, como já era de se esperar, a garota não dá a mínima para isso e ainda diz que iria romper esse noivado. E como você já deve ter imaginado, o figurante ainda insiste, mas de uma forma bastante emocionante. Mel pega sua espada e a enfia no chão enquanto impõe sua vontade, saindo do local logo em seguida. Nessa hora, o extra fica paralisado sem acreditar no que estava acontecendo, mas logo em seguida o maluco dá uma risada quando a protagonista volta em sua direção e ele fica achando que ela iria pedir desculpas. Mas a garota expõe os pensamentos dele e fala que tudo isso não passava de sua imaginação. Mas como você já deve ter imaginado, isso tudo eram coisas que ela já sabia porque já tinha lido esse romance todo. Com isso, o ex da moça a agarra pelo braço igual um lunático e começa a falar um monte de besteira. Só que não dura muito tempo porque Mel toma uma atitude enquanto aponta para um homem lá longe e fala que preferiria se casar com qualquer um que estivesse de passagem ao invés de se casar com ele. E ainda completa comentando que agora que seu ex entendeu seu recado, pede para o figurante sumir da sua vida porque isso era nojento. Eu, no lugar desse maluco, depois dessa, me esconderei em uma caverna. E eu não vou nem falar que foi bastante satisfatório de ver isso tudo. Mel sai satisfeita do local, enquanto Dominique fica perguntando se realmente estava tudo bem com o que acabou de acontecer e se não teria problema, mas a garota não dá muita importância e vai até a prefeitura registrar seu negócio. Ao voltar para sua casa, nossa gata fica irritada ao lembrar de algo que aconteceu depois que ela apontou para um cara aleatório enquanto brigava com seu ex. E depois disso, ela relembra da hora que obrigou o coitado do herói a limpar o prédio com sua magia. E após uma conversa engraçada com ele, ela volta sua atenção à carta de anulação e começa a escrever seu pedido formal. Eu não consigo tancar a interação desses dois. E não para por aí. Meldenique aproveita para pedir o desligamento dela com sua família, já avisando que mesmo que o figurante chato não aceite seu pedido de anulação, isso seria inevitável se ela fosse uma plebeia.
Ao ouvir isso, Dominique pergunta se realmente estaria tudo bem, mas Mel apenas fala que não estaria arrependida, porque reaver seu status seria fácil, já que tem a melhor espada do mundo a seu lado, e sua liberdade seria mais importante. E o clima pesado fica melhor, porque a situação se torna engraçada com o grande herói envergonhado com os elogios de Mel. E olhando melhor agora, esses dois dão até um casal bastante fofo. E após terminar suas cartas, embarcamos em algumas memórias da protagonista que, quando era criança, sempre acabava sendo intimidada pelas outras e nem podia contar com sua família, já que sua madrasta era uma cobra e seu pai sapo sempre a humilhava. Agora eu entendo o porquê da coitada ser uma vilã. E quem não se tornaria com uma infância dessas? E na manhã seguinte, Dominique alerta Mel que o lixo humano do seu ex havia feito algo, já que nas redondezas haviam vários espiões. E como você já deve ter imaginado, o herói fica bastante irritado com isso e fala que vai mandar todos para a cidade dos figurantes. Mas no final, nosso Saifu o impede e os dois saem para conseguir algumas coisas para a papelaria, enquanto a garota fala sobre sua loja. Mas no meio do caminho, eles acabam encontrando uma criança machucada e Mel não pensa duas vezes antes de correr para ajudar. A criança misteriosa fala que odeia médicos, então a garota resolve levá-lo até sua casa para Dominique curar o menino. Não muito tempo depois, o garoto entra em choque com o estado da casa e foi até engraçada essa parte por causa dos comentários que ele faz enquanto os outros dois tentam curar seu machucado. No final, Mel acaba encantada pela fofura da criança e pergunta o que seria aquele objeto que ele estava segurando, e o jovem diz ser uma caixinha de música que ele daria como presente a seu irmão, e fala não saber se o mesmo iria gostar. E como já era de se esperar, nossa gata lhe dá algumas palavras de incentivo. Mais tarde, o menino acaba dormindo e os dois aproveitam para ir até o jardim e capinar o mato. Isso mesmo que vocês ouviram. A protagonista vai usar a espada sagrada e o herói como cortador de grama. E mais uma lenda se inicia nesse momento, a história do herói capinador implacável. Mas não demorou muito para que as coisas saíssem um pouquinho no controle, com o aparecimento de uma energia misteriosa saindo da bainha da espada que se espalha por toda a área. E eu tenho quase certeza que é um danoninho. Como vimos anteriormente, nosso Saifu acabou no meio de uma confusão enquanto limpava seu jardim com o herói. E enquanto o coitado de Dominique fazia de tudo para proteger a protagonista, a garota, que estava morrendo de medo, acaba ficando admirada com o gelo lançado pela energia misteriosa, já que o mesmo não derretia. Acho que um certo danoninho já vai ser usado como geladeira. Complicou. Enquanto isso, o ser misterioso resolve atacar Mel, mas para o desespero da criatura, Dominique consegue libertar nossa gata, que quase foi de Americanas. E eu nem preciso dizer que o homem ficou bastante irritado, praticamente obrigando a energia a tomar sua verdadeira forma. Nessa hora, Dominique vai até lá ter um pequeno diálogo com o coitado. Não muito tempo depois, como já era de se esperar, realmente foi um danoninho que havia escapado do selo da espada, e pela forma que ele fala, eu acho que ainda não caiu a ficha para essa pobre alma. E enquanto conversava com o danoninho da lua invernal, Mel lembra do gelo e já começa a montar seu plano de negócio. Mas a reação do projeto de Danone me faz acreditar que o coitado nem sabe o que o aguarda. A garota comenta sobre o que iria fazer usando o gelo, mas acaba acontecendo um pequeno mal-entendido e o danoninho começa a acreditar que nosso Saifu iria usar magia de raspagem para fazer raspadinha com ele. Eu não consegui tancar essa parte aqui não. Nessa hora, o mini fábrica de gelo fica desesperado com o que havia ouvido. E cá entre nós, o comentário de Dominique não serviu nem um pouco para melhorar o clima que já estava estranho. Tá aí, olha, aquele velho babalu, não tem aí só esperando o malandro levar. Mas a cara da protagonista foi a melhor, já que ela era a única que não fazia a mínima ideia do que os dois estavam falando. Zé da Manga. E eu quase me acabo de rir com esse diálogo entre esses três. Com isso, Mel pergunta a Dominique por quanto tempo o Danone pode ficar nesse mundo e acabamos descobrindo que ela só poderia manter ele por apenas 30 minutos. E os planos de negócio da jovem vão por água abaixo, já que nosso Saifu queria fazer um contrato igual de Dominique. E se você achou que a garota desistiu, achou errado, pois nessa hora Mel obriga o Lua Invernal a fazer uma grande quantidade de gelo para ela fazer seus produtos.
e não demorou muito para que ele se arrependesse de ter saído da espada e chega até mesmo a pedir para voltar. Mas como já era de se esperar, a garota recusa o pedido falando que ainda não tinha gelo suficiente. Mas logo as coisas tomaram um rumo engraçado quando Lu Invernal comenta que a protagonista era ainda mais obscura que o rei do submundo. Enquanto isso, o herói aparece com a raspadinha já pronta e dá para Mel provar. Não vou mentir que nessa parte aqui eu cheguei até mesmo a sentir pena do Danone, porque quando ele ouviu a moça falar que estava perfeito, o coitado ficou bastante feliz, achando que talvez poderia ir embora. Mas logo a ficha caiu e ele foi obrigado a voltar a trabalhar. Mais tarde, nossa Saifu dá ao Lu Invernal um pouco de raspadinha, mas o Danoninho se recusa a aceitar. Mas no final, ele desiste e resolve provar, e sua reação foi a mais fofa possível. Só que como a alegria de pobre dura pouco, o Lu Invernal acaba sumindo pouco tempo depois de pedir por mais um pouco. Coitado, meus amigos. E Mel fica pensando sobre como fazer para invocar e manter os Danoninhos no mundo por mais tempo e usá-los como empregados. Com o fim desse acontecimento inesperado, a moça vai até o lourinho dorminhoco e acorda o garoto e entrega um pouco de raspadinha a ele, que também teve uma reação bastante fofa, enquanto o Cometa está apaixonado por nossa Saifu. Mais tarde, Mel leva o jovem até um veículo movido a esforço animal e pede para o lourinho fazer uma propaganda de sua loja na escola. E enquanto voltava com o herói, Meldenick fica imaginando qual seria a reação das pessoas que ela havia mandado as cartas. Naquela mesma noite, o lixo humano recebe a entrega especial da protagonista e fica em choque e acaba relembrando o que seu pai tinha dito antes de bater as botas. E acabamos descobrindo que nossa Saifu na verdade não possui uma maldição, e sim a bênção do dragão. E o velho comenta com o lixo humano que uma criança nascida com essa linhagem poderia ter um grande poder. Agora eu tenho ainda mais raiva desse lixo. Tá explicado o porquê dessa escória insistir tanto nessa relação. Mas inesperadamente, a irmã do homem era bastante fofa e a garota acaba escutando o conteúdo da carta e fica bastante irritada com seu irmão, já que a menina odiava a traição. Agora temos mais um aliado para a protagonista. Mas como já era de se esperar, o lixo se recusa a aceitar o rompimento do noivado. Enquanto isso, o pai sapo da protagonista também recebeu a carta e, assim como um homem infiel, ele ficou bastante irritado com isso. Mas a serpente da madrasta consegue convencer o velho feioso a aceitar o que Meldenick queria. Mas mal sabia a mulher que, em vez de atrapalhar, ela estava ajudando Nossa Senhorita. Até hoje eu ainda não entendi como a protagonista pode ser filha desse maluco. Acho que alguém pulou a cerca, não tem como. A serpente em forma de mulher conversa com um sapo e explica seu plano e convence o homem a aceitar, mas sua verdadeira intenção era expulsar a protagonista e dar um fim em nossa Saifu. Não muito tempo depois, Meldenick recebe a decisão de sua família e fica bastante feliz com isso, então o herói pergunta o porquê do ex dela não ter enviado a resposta, mas a garota explica que isso não importava mais, já que, ao virar uma plebeia, o rompimento era inevitável. E enquanto ela pulava de alegria, mais uma boa notícia aparece e a reforma da loja havia terminado. Após conferir como tinha ficado, a moça começa a contar seus planos, mas Dominique comenta que uma boa parte era quase impossível, porque as pessoas necessárias para isso eram raras de se encontrar. Coitada da garota. Estou rindo, mas com respeito. E para comemorar, a protagonista mais o herói vão fazer alguns doces. Eu senti uma certa referência nessa forma desses doces. Bolho de morango. Enquanto isso, na Torre Mágica, um figurante conversa com o líder do lugar e explica que alguém havia pegado várias coisas emprestadas sem dizer nada a ninguém. O homem fala que tinha 3 possíveis suspeitos e, inexplicavelmente, de alguma forma, nossa Saifu estava no meio. E, ao ouvir isso, Isaac aceita de bom grado a investigação e resolve ir pessoalmente investigar a protagonista. Não sei se vocês lembram, mas esse maluco aqui é aquele que Meldenick apontou enquanto brigava com seu ex, na parte que ela falou que preferiria se casar com qualquer um que estivesse de passagem. Mas calma que as coisas irão ficar ainda mais interessantes, já que nosso fofinho lourinho é, na verdade, o irmão do príncipe herdeiro.
Axel corre até seu irmão e já de cara fala que havia uma mulher que queria se casar. Até aí tudo certo, mas logo as coisas ficam engraçadas quando ele comenta a idade da moça e o nome dela e quase infarta o próprio irmão com isso. Não consegui tancar essa parte aqui não. O garoto explica toda a situação e como os dois tinham se encontrado, mas a cara do príncipe foi impagável, já que o homem fica imaginando se tratar de alguém com má intenção. E com toda a inocência do mundo, Axel entrega o presente que tinha levado e isso acaba deixando seu irmão muito feliz. Mas logo o clima volta a ficar tenso quando alguém anuncia que o lixo humano tinha aparecido no local para se encontrar com Sua Alteza. E nosso fofo ajudante sai após dizer que o ex da garota era um homem mau. Os dois homens acabam conversando e descobrimos que o lixo humano estava ali para conseguir o apoio do príncipe herdeiro para seus negócios que visavam as crianças nobres. Mas sua real intenção era fazer os pais dessas crianças comprarem seus produtos caros com a insistência dos filhos. O maluco é um completo verme. No final, o príncipe comenta sobre o envolvimento do homem com a irmã da protagonista e o cara ainda tem a cara de pau de ficar todo irritadinho com isso. Após esse encontro, o irmão de Axel acaba lembrando das palavras do garoto sobre os planos de Mel. E no dia da inauguração da loja, Meldenique fica bastante intrigada, já que não apareceu ninguém, mas Dominique comenta que possivelmente seria por causa que as aulas ainda não haviam acabado. E com isso, a garota resolve falar sobre suas ideias para novos produtos e os dois acabam resolvendo ir atrás de um fornecedor enquanto esperam o fim das aulas da academia. Nossa gata sempre positiva em tudo que faz. Mas eu tenho um palpite que isso não vai ser tão fácil assim não. Enquanto procurava o que queria, Mel aborda uma garota na rua que se apresenta como Lily e fala que trabalhava em uma taverna e nessa hora a protagonista fica extremamente feliz e pede para Lily levá-la até o local, já que era esse o fornecedor que desejava encontrar. Mais tarde, nossa gata se encontra com Dominique e comenta ter conseguido fazer o que queria e iria ter uma reunião com a dona da taverna no dia seguinte. Só que por causa da reação de Lily, a protagonista fica desconfiada e fala para o herói que possivelmente tinha algo errado. No dia seguinte, Meldenique se encontra com uma mulher que fala ter gostado bastante da ideia da garota, mas infelizmente não iria conseguir fazer parte disso. Nessa hora, Lily entra no local e fala que isso era culpa de um grupo de figurantes que atormentavam todos os donos de loja do lugar, cobrando taxas, e aqueles que não pagavam eram massageados e obrigados a fechar. E em um time perfeito, os figurantes aparecem para causar confusão e a protagonista simplesmente dá um cascudo no maluco que entrou primeiro. E ele já era, meu irmão. Com isso, todos ficam sem entender nada, mas o homem fica irritado e parte para cima da garota que o agarra pelo braço. E eu fiquei sem entender como nosso Saifu estava tão bombado aqui. Então acabamos descobrindo que o herói havia emprestado seus poderes a Mel, que arregaça as mangas para ter um pequeno diálogo com os bandidos. Agora eu tô a fim de relaxar. Complicou. Essa mulher é uma deusa. Eu realmente não esperava por essa. Meldenique espanca os figurantes, quero dizer, a protagonista amigavelmente convence os extras a deixarem todo o dinheiro que tinham e depois sair do lugar e nunca mais aparecerem ali. Nossa gata toca no terror. Não há nada que um diálogo não resolva. Com isso, Mel se torna uma espécie de heroína para os lojistas da área e aparece até mesmo um repórter que queria entrevistar a garota e pede para o homem fazer um comentário positivo sobre sua loja. Não tem como não rir com essa situação toda. Já em sua casa, algo parece ter dado errado no preparo de doces quando percebemos o tamanho do pilar brilhante dentro da panela. No meio disso, Dominique fala que seria melhor nossa divindade cósmica fazer com sua magia, então a moça comenta que não tinha mana por causa da maldição de sua linhagem e que já tinha testado na academia. Mas o herói disse que isso era impossível, já que ela conseguiu aceitar a mana dele em seu corpo. Resumindo, Mel pode se tornar uma maga perfeita. E mesmo com isso, a moça não pareceu acreditar, então Dominique resolve fazer um pequeno teste. E com certeza foi o ex dela ou a cobra da madrasta que armou para ela não ser aceita na academia, dando um jeito de bloquear as habilidades de Mel. Até porque o maluco não ia conseguir o que queria se Meldenique fosse uma usuária de magia overpower. E sem falar que a cobra lá iria perder sua influência, já que o sapo, por mais burro que seja, iria tentar apoiar a protagonista a fim de aumentar o prestígio de sua família.
Como vimos anteriormente, Dominique resolve testar a mana de mel para fazer a garota acreditar que possuía bastante potencial. E após um pequeno experimento, acabamos descobrindo que nossa waifu possuía bastante mana pura correndo em seu corpo e poderia até mesmo se tornar uma alquimista. Ouvindo isso, Meldenique fica bastante feliz, já que poderia ganhar uma grande quantidade de dinheiro com isso. Mas não demorou muito para que Dominique destruísse os sonhos da garota ao dizer que no nível em que estava, ela era a iniciante dos iniciantes. Ih, rapaz. Depois disso, Mel volta sua atenção à possibilidade de conseguir invocar Danoninhos, mas novamente o herói acaba com os planos da protagonista, comentando que sua mana era menor que uma castanha. Ih, rapaz. No final, Meldenique pede para que o homem a ensine sobre alquimia. Dominique fica motivado pelo empenho da moça e já começa a montar um plano de treinamento, que é interrompido antes mesmo de começar, já que Mel quis voltar a fazer as balas de ursinho. Não consegui tancar a cara do herói nessa hora. Não muito tempo depois, os dois conseguem terminar os doces e Dominique resolve provar se estariam gostosos. Mas, inusitadamente, sua voz muda. Que demais! E acabamos descobrindo que quando estava entediado, o maluco lançou alguns feitiços aleatórios nos doces. Logo em seguida, os dois têm a brilhante ideia de vender isso às crianças como uma forma de diversão. E nossa waifu vai rapidamente até seu fornecedor pedir sua opinião. Enquanto isso, o dono da torre mágica se preparava para ir fazer uma pequena visitinha à nossa waifu. Mas as coisas não acabaram como o homem queria, já que seu subordinado ficou com medo dele fazer alguma besteira e mandou o pequeno e fofinho Harry com ele. Já no local, o garoto vai sozinho investigar a situação e logo após encontrar Mel, Harry, que é bastante astuto, pede para brincar com nossa waifu, que não conseguiu tancar a fofura de nosso futuro ajudante. Mas o que eu não consegui tancar foi essa cara de mal do garoto. E aí, bora? E após aceitar brincar com o pequeno, Meldenique quase faz o coitado desmaiar de medo ao perguntar se ele poderia adivinhar o que tinha em sua bolsa. E como você já deve ter imaginado, não demorou muito para que Harry se tornasse um seguidor de nossa waifu, que retirou um estojo de sua bolsa, fazendo o pequeno acreditar que a moça era uma boa pessoa. Os dois acabam conversando e nossa gata resolve brincar um pouco mais com Harry e diz que tinha o poder de saber tudo que as crianças gostavam. E eu quase me acabo de rir nessa hora com a reação do garoto ouvindo isso. Mas logo os dois são interrompidos com o aparecimento de Isaac. E de cara, a protagonista pergunta se o homem era o pai de Harry. Mas Isaac explica que era apenas um guardião do garoto. E com isso, Mel entrega os doces aos dois e vai embora, após dizer que se eles gostassem de seus produtos, poderiam voltar e ir visitar sua loja. Com a saída da moça, acabamos presenciando um momento bastante fofo entre Isaac e Harry, que pergunta o que seria um pai e quem seria sua mãe. E pela reação do pequeno, já até sei a mãe que ele tem em mente. Olha daí! Não muito longe dali, nossa waifu fica imaginando que talvez deveria ter sido melhor ter falado que os doces mudavam a voz. De volta à sua loja, Meldenique diz para Dominique que a reação da fornecedora foi muito inusitada. Ao mesmo tempo, o herói comenta que o repórter tinha aparecido e entregado o jornal. Ao ler, a garota fica preocupada com a forma exagerada que foi retratado seus feitos na hora que derrotou os figurinhas lá. Mas logo sua preocupação some ao ver a parte que falava sobre sua papelaria e os produtos inovadores que ela vendia. E enquanto recortava a parte que gostou do jornal, a garota pergunta se os dois lixos não iriam ficar sabendo sobre isso também. Mas como Dominique apagou as memórias dos espiões, não teria problema. Enquanto isso, na academia, os artigos sobre nossa deusa magnífica acabou causando um grande alvoroço no lugar, gerando várias opiniões sobre o assunto. No final, o lourinho descobre sobre isso e começa a acreditar que sua salvadora era extremamente overpower. E enquanto pensava em ir até Mel, aparece um garoto suspeito e acabamos descobrindo que na verdade era alguém mandado pela nobreza para impedir que os alunos fossem raptados. Cara te pergunta se o príncipe iria até a papelaria e pede para ir junto, enquanto fica pensando sobre como a dona do lugar poderia ser uma pessoa misteriosa e suspeita.
E é claro que nós já sabemos como esse aí vai terminar também. Mais um para o clube de fãs da Mel. Ao mesmo tempo, no Palácio Real, o irmão do Lourinho recebe o jornal e fica preocupado sobre a intenção da protagonista sobre Axel. Coitada da nossa Aifu, só queria vender seus doces em paz. Esses bichos vivem atrás de mim, meu irmão. No final, o homem decide ir até a academia e enquanto isso, Axel aparece na papelaria de Mel. O garoto se apresenta e diz que estaria ali com seu amigo. Ouvindo isso, nossa Aifu monta seu plano de ação antes de entregar os doces aos dois. A garota pergunta a Axel o que ele gostaria de provar primeiro, mas logo você dá umas boas risadas com a visão que Karat tem sobre o comportamento do príncipe na presença de Meldenik. O Lourinho encontra algo que chama sua atenção e pergunta o que seria aquilo. E Mel explica que era um brinquedo que fazia bolhas de sabão. Mas eu não consegui tancar a reação de Karat quando Axel fala que adorava experimentos. Eu quase me acabo de rir nessa hora. Esse jovem tem a imaginação bastante fértil. Não muito tempo depois, os quatro vão até o lado de fora, onde a protagonista assopra várias bolinhas de sabão, que ao serem estouradas acabam virando lindas flores. E como já era de se esperar, isso foi o suficiente para conquistar Karat, que também entra na brincadeira. Mais tarde, o grupo volta para o interior da papelaria, e enquanto conversavam, Dominique percebe alguém se aproximando do lugar e vai até lá ver quem seria o corajoso. E para minha surpresa, era o irmão de Axel. Ao ouvir quem era, a jovem vai rapidamente até lá, mas acaba espantada ao descobrir quem realmente era aquela pessoa. Nessa hora, a ficha caiu para nossa dignidade cósmica que até agora não sabia que o Lourinho era o príncipe. Com isso, o grupo acaba se sentando para conversar e enquanto o clima estava meio estranho para os adultos, Axel, com toda a inocência do mundo, diz que desejava que Meldenik se casasse com seu irmão. Como é que é? E ainda desconfiado com a situação, o príncipe herdeiro pergunta qual era o motivo de nossa Aifu ter salvo seu irmão e com que intenção abriu uma papelaria. Ao ouvir isso, Mel resolve contar sua história e fala que aquilo era um sonho de infância e que gostaria de deixar as crianças felizes com seus produtos. Ouvindo isso, o homem comenta que seria impossível a garota ser uma simples dona de loja, já que muitas pessoas estavam de olho na jovem. Meu amigo, a protagonista tem o herói como subordinado e pode invocar os danoninhos. Quem nesse mundo consegue machucar nossa deusa magnífica? Mas eu não consegui tancar a parte que o Lourinho pede para seu irmão dar um jeito nos rumores, já que tinha um que ele possuía chifres. Quase me acabo de rir nessa hora. Não muito tempo depois, Mel se despede dos garotos e entrega alguns doces aos dois. E comenta que gostaria que eles divulgassem sua loja na academia. E o clima fofo logo muda para um sinistro quando descobrimos que o irmão de Axel não teve uma infância muito normal e segue atormentado por vários pesadelos. Pensando nisso, a garota entrega um apanhador de sonhos ao príncipe herdeiro e diz que seria interessante ter sonhos melhores. Mas quando é questionada sobre quem fez aquilo, a moça diz que contratou um mago aprendiz para fazer. Até aí tudo ia bem, até você ver a cara de Dominique ao ouvir aquilo, já que foi ele quem fez. Ih, rapaz. Nesse momento, a Prota inventa uma desculpa para acalmar o herói. Mais tarde, na academia, o Lourinho distribui os doces que ganhou e briga com o Karat, que não estava ajudando. Ao provarem os doces, a mudança de voz causa um certo alvoroço nas crianças que correm para perguntar onde conseguir mais. Ao longe, Mirissa fica imaginando que precisaria ir até Mel se desculpar por causa de seu irmão cretino. E fica triste achando que talvez nossa Aifu a odeie por ser parente do lixo humano. De volta à loja, a garota recebe novos visitantes e entrega seus novos produtos. Não muito tempo depois, um dos garotos pergunta se ela tinha feito aquelas marcas pretas em sua mão de propósito. Mas quando o Mel olha, não tinha nada. Eu acho que é a suposta maldição dando as caras, já que agora nossa Aifu tá usando seu poder. No final do dia, a protagonista fica extremamente feliz que as coisas estavam dando certo e abraça Dominique, que tem uma reação bastante inusitada. Mas o que eu não consegui aguentar foi a cara da garota ao perceber a reação do herói. Esses dois são uma comédia. E cá entre nós, dentre todos os possíveis MLs que apareceram até agora, Dominique é o meu favorito. Mas gosto muito do Mago também.
e seria ótimo se todos eles fossem apenas como irmãos para ela. Mas se ela escolher alguém no final, espero que seja Dominique. E enquanto apreciava a cara de Dominique, Meldenique percebe que uma criança suspeita tinha entrado no lugar. A jovem entrega uma maçã a Mel, que aceita de bom grado e dá um pirulito à pequena. Nessa hora aqui, eu lembrei da história da Branca de Neve. Ao perceber a bondade da protagonista, a garota pergunta como ela poderia ser tão amável como alguém como ela. Sem entender muito o que estava acontecendo, Mel diz que todas as crianças deveriam ser amadas. Com isso, a pequena se apresenta como Mirissa e, enquanto chorava, pede desculpas pela selvageria de seu irmão. Ao dizer o que queria, Mirissa põe seu capuz novamente e sai rapidamente do lugar, depois de dizer que voltaria outra hora. E deixa Mel pensando como a garota era totalmente diferente de seu irmão lixo humano. Nunca nem vi. Algum tempo depois, o lixo humano dá uma festa para promover um novo negócio e fica imaginando que talvez ele possa se aproximar do reino mágico e se tornar alguém igual ao herói, que foi o único que conseguiu tal feito. Nem é iludido, coitado. Após pensar bastante sobre seus sonhos impossíveis, o verme chama a atenção de todos e diz algumas palavras. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Após a festa, ele se encontra com o pai de Mel e os dois acabam conversando sobre nosso Haifu. Mais tarde, o velho dá um esporro na madrasta cobra sobre como uma mulher nojenta escondeu algumas informações dele. Com isso, a cobra vai até o jardim descontar sua raiva nas coitadas das flores inocentes. Não muito tempo depois, a velha se encontra com alguns figurantes para falar mal de quem não estava lá. Enquanto isso, nossa deusa magnífica estava frustrada, já que o fluxo de clientes havia diminuído bastante. Nesse momento, o príncipe herdeiro aparece e Dominique tem uma reação inesperada. Será que alguém tá com ciúmes? Velho, eu não aguento mais. O homem entrega a nossa Haifu um panfleto e pergunta se a garota já sabia sobre isso. Ao ver o papel, a moça sai rapidamente e vai até o lugar que uma grande construção estava acontecendo. Lá, acabamos descobrindo que o lixo humano e o pai sapo da garota estavam abrindo uma loja para o público infantil naquela mesma região. E enquanto coletava informações, Meldenique é surpreendida pelo lixo humano que segura a jovem pelo braço. Irritada com a situação, a moça tenta ir embora, mas o figurinha, que estava a fim de passar vergonha, começa a falar que nunca teve um caso com ninguém. Ouvindo isso, a garota expõe algumas das vezes que o extra saiu com sua irmã e novamente ele volta a segurar o braço da protagonista enquanto fala que ninguém acreditaria nela. E na hora que eu tive certeza que nossa deusa magnífica iria sentar o cacete no figurante, a irmã do homem aparece bem na hora, chamando ele de cretino, e a situação se torna uma novela mexicana. Mirissa é incrível. Eu me ajoelho em frente a essa rainha, uma das únicas pessoas sensatas nessa obra. Eu fiquei imaginando o porquê desse príncipe não fazer logo um contrato com a protagonista e divulgar a loja da coitada. Até porque essa loja medíocre do Duque não vai dar em nada, porque crianças não vão pensar em tinteiro, mas sim em coisas divertidas e doces. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente. Agora vamos ao que interessa. Como eu já havia falado, na minha humilde opinião, essa obra tem bastante potencial e um ótimo enredo, além de contar com uma ótima protagonista que consegue cativar todos com seu carisma. Mas como nem tudo são flores, se eu tiver que citar um ponto negativo, provavelmente seria que esse Mauá deveria ser do tamanho de Martial Pique. E morreu! Então eu convido vocês a dar uma conferida, porque não irão se arrepender. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima. Bye bye.